Olá, boa noite Boa noite, e a paz do Senhor a todos. a paz. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez aqui no nosso Vem Estudar Comigo. Temos a alegria e o prazer de estarmos aqui juntos para juntos aprendermos de Deus para na edificação e crescimento nosso. Bom, a última aula, não é que a semana passada, começamos então na doutrina da salvação. E aí falamos sobre a introdução, né? Lemos a introdução e agora vamos começar o capítulo 1. Capítulo 1, que é a definição de termos. O primeiro tópico é a definição de termos. O conceito de salvação é bastante complexo, visto não estar necessariamente ligado a um significado especificamente cristão. O termo pode tomar o sentido de emancipação política, como ocorreu na União Soviética quando diziam que Lenin era o Salvador, ou ainda no sentido de liberdade humana. Assim sendo, nesta disciplina estudaremos o plano de Deus para a salvação do homem Boa na tarde, esfera Márcia. espiritual. Márcia. Paz do Senhor, Márcia. Deus previu tudo o que teria lugar na queda do homem, e planejou exatamente a salvação necessária antes da fundação do mundo. Como escreveu o apóstolo João, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. A salvação tem um significado quando o ser humano reconhece sua situação espiritual, ou seja, sua alienação do seu Criador. Para acabar com esse abismo criado pelo primeiro cristão cometido no universo, o Senhor planejou e proveu. Quê? Pelo primeiro pecado. Você falou primeiro cristão. Não, primeiro pecado. Para acabar com esse abismo criado pelo primeiro pecado cometido no universo, o Senhor planejou e proveu um meio de fuga das garras e condenação do pecado. Logo, a singularidade do cristianismo não se encontra no fato de que ele atribui importância à ideia de salvação, mas sim que o Evangelho de Jesus Cristo é as boas novas de salvação. Como todos nós falamos, né? Então, isso. Todos nós falamos, sempre falamos, boas novas de salvação, boas novas de salvação. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, que fala, e o tópico é o propósito da salvação. Antes de falarmos do propósito da salvação, devemos entender que necessita de salvação. Quem é que necessita de salvação e por que necessita dela? A palavra de Deus nos diz que o homem, depois de haver pecado, se tornou um ser totalmente depravado, alienado da glória de Deus e destinado ao castigo eterno. Dessa forma, a raiz do problema espiritual do homem se encontra em sua própria natureza caída, desde o nascimento até a morte. O homem se encontra em inimizade com o seu Criador. Ou seja, não adianta virem com o argumento de que Deus, por causa do amor de Deus, Deus vai tolerar tudo. Deus, que abra a boca aqui, o que foi determinado por Deus é de que o pecado é inimizade contra Deus. Então não tem essa não. Deus quer o coração. Sim, o coração é verdade. Eu concordo com esse termo. Só que é o seguinte, o próprio Jesus disse assim que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se Deus quer o coração, seu coração deve estar cheio de Deus. Amém. Se a pessoa tem uma boca depravada, então, eu acho que não tem Deus aí, né? Não há homem algum que, por seu próprio mérito, consiga se salvar, uma vez que todos são inexcusáveis diante de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo. Não há um justo, nenhum sequer. Está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. Por melhor que seja o ser humano, as escrituras dizem que todos nós somos como o imundo
e em todas as nossas justiças, É. como trapo Imundícia. da imundícia. E todos nós caímos como folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 3. Portanto, o propósito de Deus é salvar todos os homens. Todos os homens. Esse é o propósito dele, né? Salvar todos os homens. Agora, tem muita gente, Jesus já pagou o preço na cruz. Nós não precisamos pagar e pode continuar em pecado. Não. Ele tem o plano de salvar todos, mas para ser salvo por ele, nós temos que querer ser salvo por ele, né? Temos que nos arrepender. Porém, muitos não querem submeter aos conselhos de Deus. Dessa forma, temos duas classes de pessoas: a que obedece e a que não obedece. A obediência é abençoada e glorificada. Pois ela glorifica, a obediência glorifica a Deus. Está no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 20 e 21. Agora Romanos, capítulo 4, versículo 20 e 21. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém. Glória a Deus por isso, né? A obediência desejada é entendida tanto antes do pecado. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. 2. 16 e 17. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Ou seja, ele está falando o seguinte: você está livre para fazer o que quiser. A única coisa que você não pode fazer é pecar. Né? Em outras palavras, de uma forma simples para a gente entender, você tem a liberdade. Ele fala assim: ó, comerás livre. Você livre. Só daquela árvore que não pode pecar ou desobedecer. Entendeu? Quanto depois, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13. Agora, portanto, ó Israel, que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. O 13 também? Sim, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno, para a tua plena felicidade. Olha que beleza, né? Agora, quem não quer a felicidade plena? E a felicidade plena está na obediência. Jesus, para nos dar a salvação... Temor ao Senhor. É verdade. Mas Jesus, para nos dar a salvação, ele teve que fazer um grande sacrifício. Ele se desligar da morte, da glória de Deus, da presença de Deus, e assumir o pecado da humanidade. E morrer na cruz. Né? Sofrer aquele flagelo da cruz. Não é a maior dor foi se desligar de Deus. Agora, por que é tão difícil e um sacrifício tão grande obedecer? Por causa da carne, né? Você percebe? Entrou o pecado. Olha só, Deus, a única coisa que ele coloca para nós é que a gente obedeça. Só isso. Mas esse só isso parece tão sacrificial para tanta gente. Existe mais liberdade na desobediência do que na obediência.
Ou seja, para eles, não, né? É para eles. Mais Então, prazer em desobedecer do que obedecer. Por quê? Porque obedecer, muitas vezes, não, a maioria das vezes, tem que renunciar à própria vontade. negar a si mesmo. Negar a si mesmo. E aí, mas você vê que é um sacrifício grande obedecer? Ou, é? Não, não seria, teoricamente, humanamente pensando, raciocinando. Nossa, é obedecer? É fácil. Não é fácil. Mas As você pessoas não vê, obedecem. as pessoas pensam que na desobediência há a felicidade plena. Não há. Mas é o contrário. É na obediência que há a felicidade plena que o homem tanto procura. É Né? verdade. Pela obediência à sua palavra, Deus é glorificado. Ou seja, quando você glorifica a Deus, quando eu glorifico a Deus, a gente, quando a gente obedece, a gente glorifica a Deus. Né? Tá bem. Então, quando eu obedeço a Deus, né, eu falei o contrário. Quando eu obedeço a Deus, você obedece a Deus, você glorifica. Quando você obedece a palavra, você glorifica a Deus. É o Isaac, Jorge? Acho que é o Isaac, né? Pode ser o Isaac. Deixa eu falar uma coisa. Ah, Então, é uma coisinha fora do texto aqui. A gente até vê a bolinha de vocês, mas não consegue ver o que vocês escrevem. Então, a gente queria pedir que vocês escrevessem os comentários no Facebook. não, no YouTube. No YouTube, perdão. No YouTube, porque aí a gente pode responder ali no YouTube. E não esquecer de chegar lá no YouTube e dar o joinha. No like Porque lá. aí o que acontece? O YouTube vai e coloca mais vezes o vídeo com as aulas, tá bom? E a gente pode responder para vocês. Amém. Essa observação continua e é o dever, contínua, né? Não é continua. Essa observação contínua é o dever de todo homem. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Então, é o dever de todo ser humano obedecer a Deus. E é isso que Deus pede. Eclesiastes, 12, 13. não. Né? 12, Versículo 13. Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Veja só. Então, você vê, nós fomos criados Para obedecer a Deus. para obedecer a Deus. Para obedecer Não foi para ser desobediente que nós somos sim, criados, né? Com certeza. Amar a Deus, né? Nós fomos criados para amar a Deus e obedecer a Deus. Sim. Né? Reverentemente, né? A desobediência à lei de Deus é pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Você vê que a gente está vendo, mostrando que o ato da desobediência Não é primeiro epístola, né? resulta no pecado. É porque as pessoas acham que a pessoa matou, a pessoa prostituiu, a pessoa fez isso, fez aquilo, mentiu, pecou. Não, a desobediência simplesmente, ela já é uma desobediência. Que nasceu de novo. Ela já afasta de Deus. Tá? O Isaac. Agora temos alguém aqui que vai falar o comentário para nós. É a Fernanda, tá com a gente hoje. Então, o Isaac comentou que há dois grupos de pessoas, os mortos e os vivos. Sim. Aqueles que são ressuscitados para Deus e os que estão mortos ainda dos seus pecados, né? Isso. Mas é assim, o que está englobando agora está falando de todo homem, que o homem foi criado, né, para isso. Para obediência. Para obediência, né? É claro independente daquele que é salvo ou não. Ou não. Né? É claro que aquele que escolhe a vida, ele vai ter uma colaboração a mais, que Sim. é o Espírito de Deus morando no seu espírito, por isso ele é vivo, né? Então vamos lá. A gente está mostrando aqui o desejo de Deus, né? A vontade de Deus. Um dos pontos da salvação, né? Que a salvação engloba muitas coisas, né? Então, leia então a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Não, isso é capítulo 3. Versículo 4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei.
Então a Certo. pessoa já tem o costume de viver De viver pecado. em pecado. Também vamos ler lá no 5,17. João, Capítulo 5, isso. Epístola de João, capítulo 5, versículo 17. toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Então nós falamos disso na Aula aula passada. passada. Nós falamos Então, sobre se o você não pecado viu, você de vai lá morte. no É isso. YouTube, Pecado que é para que morte. tá a explicação do pecado que é para morte. E foi muito emocionante, gente. Sim. Nossa, foi demais. É, e é o que provoca a separação eterna da presença de Deus. Isso, os mortos. Os mortos. Gênesis capítulo 2, versículo 17. 2, né? Versículo 17. Isso. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. E aí a Fernanda vai ler Romanos capítulo 6, versículo 23. Antes da Fê ler, então, aqui, como falou da vez passada, Eva achou que ia morrer fisicamente. Sim. Mas na realidade, ela morreu espiritualmente, porque ela parou, o espírito dela parou de se relacionar com Deus, de se comunicar com Deus. Com Deus. É Isso. mais terrível do que morrer fisicamente. Romanos o quê? Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. O pecado é uma abominação tamanha, justamente por não intentar dar glória ao único Deus. Números capítulo 20, versículo 12 e 13. Quem lê? Vai, você. Tem que falar, né? Números 13, 12. É isso? Vou lá falar pra ele. Números o que, amor? Números capítulo 12, versículo 13. Ué, só tá escrito isso. Da tribo de Azé, Setu, filho Número. de Micael. Números 20, 12, 13. Ah, é 20. A Fernanda foi falar com o italiano aqui, que tem aqui do lado. O cara fala mais alto que... E aí acaba entrando no vídeo. Da live. Sem ser chamado. Então, vamos lá. 20, né? 20, Capítulo, versículo 13. 12 e 13. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Yahvé, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Você vê a consequência da desobediência. Aqui, isso aí é uma alusão do que pode acontecer conosco. Não entrarás no meu reino. Não, eles não entraram na terra. Ele disse, porque ele fez isso, Arão não entrou. Vocês vejam uma coisa, nem Moisés e nem Arão, porque uma vez, Moisés não fez exatamente como Deus tinha ordenado, ele não entrou na terra. É incrível, né? Que Deus, ele é misericordioso e tolerante, mas há alguma... Mas ele não é tolerante com o pecado. Não. Então, mas há algumas coisas assim que tem que ser estritamente, né? Porque aqui, na realidade, Moisés representava a Deus. E fala assim que Moisés não confiou suficientemente. Em Deus, porque o que acontece? A ordem... Ele confiava, mas não o suficiente. Porque ele se deixou levar pela emoção. Sim. A ordem de Deus era que ele falasse a rocha.
como ele ficou tão indignado porque o povo estava desobedecendo a Deus, parece justa essa indignação dele. Às vezes a gente tem que pensar muito com relação a isso, gente. Às vezes a nossa indignação pode parecer justa, mas não é o propósito nem a vontade de Deus. Então Deus fala para ele falar, porque se você observar, desde o começo do livro de Êxodos até o livro de Deuteronômio, todas as ordens de Deus, está sempre lá escrito assim, e fez Moisés como Deus ordenara. Isso era muito importante, né? Que tudo fosse exatamente como Deus ordenava. Amém. Então agora vamos também ver, aí a Fernanda pode ler aí para nós, Deuteronômio capítulo 32, versículo 51. Assim será assim, porque vocês dois pecaram contra mim na presença do meu povo. Nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, vocês desonraram o meu nome diante do povo de Israel. Você já pensou? Que grave, né, gente? Porque assim, eles representavam Deus diante do povo. Eles viam ele como um representante de Deus, eles não podiam falhar. Falharam. A gente que é pastor, precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque certamente Deus vai cobrar de nós, aqueles que receberam a designação de Deus como pastor. Pastor é o quê? É de ovelha. E as ovelhas são vidas. E se a gente não cuidar bem destas ovelhas de Deus, ele vai requerer de nós também. Essa cobrança, a palavra do Senhor diz, a quem muito é dado, muito será requerido. Eu acho que é esse o ponto. O tanto de confiança que eles tinham que ter em Deus era por causa de tudo que já tinha sido dado a eles, né? Por toda a manifestação que Deus já tinha operado no meio deles. Isso, mas olha então só. Eles tinham o suficiente para crer totalmente em Deus. Né? Uma coisa que chama a atenção da gente é o seguinte, essa confiança que eles tinham em Deus não pode se transformar em liberalidade. Essa confiança, que eles tinham tanta confiança em Deus e podiam decidir fazer do jeito deles. Isso acontece com muitos, porque eles acham que eles estão assim com Deus e aí começam então a agir por conta própria. E isso é perigoso, sabe? É perigoso. As ovelhas são de Deus, né? Sim, as ovelhas são de Deus. Precisamos saber exatamente como tratar, porque quem vai disciplinar, quem vai corrigir a ovelha, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim que o pai corrige o filho a quem ele ama. A correção é parte de Deus. Nós temos que exortar, até mesmo disciplinar em termos de igreja, chamar atenção, exortar, colocar em disciplina, mas disciplina não a ponto de ser uma correção trazendo consequências rigorosas. É desanimar, isso, né? É Deus, isso, não para desanimar. Agora é Deus quem corrige, ele é pai, ele é o pai. Desde o começo de sua obra com os homens, Deus requer uma obediência explícita. Olha, tá aí, ó. Deus requer. Não é, Jesus veio, Jesus pagou o preço, não precisa mais. Não. É a mesma coisa, Deus não mudou. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Não mudou. A obediência, ele requer de todos. E ela tem que ser explícita. Essa obediência desejada tem um fim de glorificá-lo, como aconteceu no caso dos dois, que deveriam glorificar a Deus diante da multidão e não glorificar. A maldição no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 19. Gênesis 3, 14 a 19. Então Yahvé, Deus, determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita. Não, por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. O 15 também? Sim, até o 19. Estabelecerei inimizade entre ti
e à mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Olha, então é um castigo isso, né? O marido. As mulheres não gostam muito disso, hein? Ai, ai. Vai, não. Então voltou-se Para o homem. voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Então a gente ouviu esse dia um pastor falando assim que nós não somos pó não, que nós não viemos da terra não e que nós vamos voltar para Deus. Calma, né? Uma coisa por vez. O que é pó vai voltar ao pó e o que é de Deus vai voltar para Deus, que é o nosso espírito, né? O Isaac falou aqui, ó. Paulo fala isso aos coríntios. Tinham grupos dentro da igreja que se achavam acima da obediência, por exemplo, os espirituais. Sim, com certeza. Tem bastante desse santarrão. É. Mas olha só, você vê a consequência da desobediência de Adão? Você vê que a consequência dele foi maior do que a de Eva. Porque ele diz assim, olha, por você ser desobediente, por tua causa, toda a terra vai sofrer. A terra é maldita, né? Toda a terra. Os animais. E outra, a terra produzia frutos, mas não produzia espinhos nem cardos. Então ele disse assim, a terra vai produzir isso. Espinho e ervas daninhas. E ervas daninhas. Então vocês Hoje verem, em dia chamam as ervas daninhas de punk. veja E falam pra gente comer elas. Veja aqui porque é o seguinte, fala assim, mas peraí, quem foi tentado? Foi a Eva. Então a culpa é dela? Não. A culpa é do homem, porque foi ele que ouviu a ordem de Deus. E ele deveria estar junto com ela quando ela foi tentada. Mas Satanás é astuto, né? Agora, a partir do momento que Satanás... Mas o castigo dela não foi fácil, não. Ó, mas o diabo foi... filho com dor. E quando você tem um marido sábio, tudo bem. Mas e quando o marido não é sábio, você vê ele fazendo burrada e você quer dominar ele, você quer influenciar ele, você tá vendo que ele tá errado e ele não te escuta. E aí? O Isaac falou aqui, Esse é as meu caso, não é, feministas Sérgio? piram. Tá todo mundo entendendo Tá vendo? O isso, Isaac viu, disse Sérgio? que as feministas piram. Então, Hein? Tá todo mundo entendendo isso, que nesse caso eu é que não sou o sábio. não, né? Não. Mas a gente sabe, né, gente, que há muito homem turrão aí que não é mole, não. Tem. E se você for ficar batendo de frente, é briga todo dia, né? Como é que fica? E outra, o diabo ele é esperto. Ele seduziu a mulher. Porque ele sabia que a mulher podia seduzir o marido. Né? Podia seduzir, e ela seduziu o marido. Mas Deus pra ele proibiu ela, desobedecer né? a Deus. Quer dizer, Deus proibiu ela também, na verdade, ela ser manipuladora, Sim. né? Ele diz o quê? Isso é Agora, pecado. ele fala assim, a partir daquela hora, o seu desejo será para o teu marido e ele vai Te dominar. dominar. Quer dizer, até então ela não tinha isso. Mas essa foi uma consequência, gente. Olha, pesado isso, né? Pesado, força na balança. Agora, Fernanda, lê o mesmo no versículo 22 a 24. O mesmo 3, Gênesis 3. 22 a 24? É. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Significa que Adão e Eva não conheciam o bem e o mal, só conheciam o bem.
E agora, depois que eles pecaram, Deus disse o quê? Agora ele é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Amém? Vou passar aqui a espada aqui para a companheira aqui, que ela tá me cobrando aqui, que chegou o horário dela. Aqui, foi expressa. Então tá falando da maldição do jardim, né? Que a gente já leu. Foi expressa pelo fato de o homem não colocar o desejo de Deus em primeiro lugar. Gênesis 2, 17 e depois 3, 6. Então, o 3, 6 você lê, Fê? E você leu 2, 17. E a Fernanda leu Gênesis 3, 6. 2, 17. Vamos lá, 2, 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido, que comeu também. O Isaac falou que sofreu o homem, a mulher, a natureza e a serpente. Também, claro. Que passou a Verdade, rastejar. eu acho que devia ter perninha. A destruição da terra pela água nos dias de Noé, Gênesis. Então aqui está dizendo que isso foi porque o homem não colocou Deus em primeiro lugar. E de novo a gente vê a falta de confiança em Deus aí. Por quê? A serpente questionou a ordem de Deus. E Eva não confiou na palavra que Deus tinha dito. Apesar de que não foi ela que escutou, foi Adão. Mas isso não é desculpa. Isso mostra que ela mostra que Adão tinha passado para ela a ordem de Deus. Porque Sim, ela sabia. Ela sabia. Mas você imagina a indignação de Deus? Porque a gente, quando a gente vê, a gente fala assim, tal pessoa falou isso de você. Aí você pensa assim, mas você me conhece, você acha que eu faria isso? Imagine Deus quando Eva ouviu a voz da serpente, né? E eu sei que eu acho, a tristeza maior de Deus foi de saber, assim, que Deus tinha uma convivência com eles. Você vê que quando chegava de tarde, Deus ia lá no jardim passear com eles. Então, será que eles não conheciam? Eu, gente, assim, particularmente, quando uma pessoa suspeita de mim alguma coisa, a ofensa maior que eu sinto é isso, mas você me conhece. Você acha que eu seria capaz disso? Né? Então, sabe, essa falta de confiança é o que ofende a Deus até hoje. Sim, com certeza. Né? Porque não era para ter acontecido isso, né? Com certeza. Foi um ato de independência também, né? Mas não era assim. Foi errado o que eles fizeram. Mas o poder estava sacrificado desde a fundação do mundo. Isso no plano eterno, né? No plano dele, não nosso. Eu já tinha solução para isso. Imagine Deus falando assim, olha, o homem vai pecar, você está disposto? Aí Jesus fala, tô. Então vamos fazer o homem. Vamos fazer o homem. Vamos fazer o homem. E fez o homem. Maravilhosamente, tudo muito lindo e perfeito. Jorge, Gênesis 6, 5, 7. Vamos falar da destruição da terra pela água nos dias de Noé. Foi tudo assim, parece tão perfeito quando nasce Enos, né? Que começa a buscar Deus. 7 é renovo, mas foi a partir de Enos que começou-se a buscar o Senhor, a louvar o Senhor. Mas você vê que depois de Enos, foi indo, houve uma degradação tão grande que aí ele fala assim, olha, nesse capítulo 6, versículo 5, contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas eram sempre inclinadas à prática do mal. Tem alguma semelhança? Existe alguma semelhança hoje? A maioria, não todos, porque o Espírito de Deus está na terra, mas você pode ver que se dão um valor muito mais à prática do mal do que do bem. O Diego entrou.
Oh, glória a Deus. Ah, glória a Deus. Diogo. Diogo. Né? Diogo, né? Diego. Ó, então, a destruição pelas águas em Gênesis foi anunciada sobre todos os homens, por eles servirem a carne, e por isso não glorificaram a Deus. Mateus, é você que lê, Fê. Mateus 24, 38. Era para ler até Então, os 5, 7, eu só li um, né? Aí ele fala assim, então entristeceu-se muito, olha o Senhor, né? Se entristeceu muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais e até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Você vê a tristeza de Deus, né? Por causa da perversão da humanidade, né? que possamos glorificar a Deus, né? Glória a Deus. Na nossa Pela vida. cruz, né? É, Pela cruz. andando no Espírito, né? Mateus 24, 38. Fê. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. A história bíblica mostra o povo de Deus sendo castigado repetidas vezes, um castigo que continua até hoje, por uma razão maior, adorar outros deuses. Jeremias 44, 1, 10. Veja, Jorge. Esta, pois, é a palavra de Yahvé que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e habitavam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: contemplaste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém mais deseja habitar nelas. Por causa da malignidade, ele está falando então por que aconteceu isso. Que fizeram, porque me provocaram a ira, indo prestar culto, queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram. Eles, vós e vossos pais. Entretanto, eu vos mandei insistentemente todos os meus servos, os profetas, para vos prevenir que não cometesse essas abominações, nem praticais o que é odioso. Mas eles não deram atenção à minha palavra, nem escutaram a minha voz para se converter de sua maldade e parar de queimar incenso e prestar culto a Deus estranho. Por esse motivo, a minha indignação e a minha ira se derramaram e se inflamaram contra a cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em escombros e desolações, como se pode observar claramente nesses dias. Agora, pois, diz Yahvé, o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel, porque cometeis tanta malignidade, tanto vós mesmos expulsando de Judá o homem e a mulher, e a criança e o recém-nascido, sem deixar ali nenhum remanescente. É. É muito Isso sério, porque gente. foram adorar outros deuses. Mas Deus é amor. Veja só uma coisa, gente. Quando Deus fala isso, porque houve tanta insistência de Deus enviando seus profetas para alertar. Foi. Se tem uma coisa que Deus nunca deixou de fazer, é antes de vir o juízo, mandar os seus profetas. Mandar a exortação para que se mude, para que se converta. Assim como nos dias de hoje, nós estamos aqui, tanto aqui no estudo, quanto também nas lives que nós fazemos no culto em casa, falando da volta do Senhor, para que o povo se prepare. Então nós estamos fazendo a função dos profetas, estamos avisando. Assim, nessa época também é a mesma coisa. Mas as pessoas querem dar ouvido. E aí serão o quê? Surpreendidos. Sim. E a consequência é desastrosa. Né? A condição natural do homem é abominável diante de Deus, justamente por ele não ter o temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3,18. Você lê, Fê?
Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Olha só. Então, a condenação final do homem ímpio será simplesmente pelo fato de ele não ter Deus nas suas cogitações. Salmo 10, 4. Desprezar toda a sua repreensão. Provérbio 1, 30. Então, Jorge leu o Salmo. E por não se arrepender para dar glória a Deus. Apocalipse 16, 9. Então vamos lá. Primeiro, né? Salmo capítulo 10, versículo 4. O ímpio é soberbo. Não quer saber desse assunto. Deus existe. É tudo o que de fato ele pensa. Pensou? É. Não, mas é isso. Ele quer dar uma justificativa para Hoje em dia é modinha. Né? Agora Provérbios, lê 1:30. 1:30. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. E Jorge, Apocalipse. Então eles não. Esse é mais Deus pesado, né? repreendeu e eles, nem ligaram. Na outra versão fala assim: não deram valor aos meus conselhos e acharam que a minha repreensão era inútil. Olha só. Apocalipse o quê? 16, 9. 16. E por não se arrepender para dar glória a Deus, O né? Diogo fala aqui, ó, falta temor, mas sobra coragem para se rebeliar contra Deus. É verdade. É verdade. Porque eles ainda não deram de cara com o Deus vivo, né? Todo-Poderoso. As pessoas foram queimadas pelo forte calor e colocando a culpa em Deus, né? É esse dia. Blasfemaram chegar. contra o seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render glória a Deus. Ou seja, né? Tão difícil render glória a Deus, né? Tão difícil. Deus nunca dará a glória devida a ele, a outro. Isaías 42, 8. Você lê, Fê? Eu tinha uma amiga, né? Quando eu era da 8ª série. E ela falava de Jesus e ela falava: ai, mas por que vocês não aceitam que Maria sente no trono de Deus? Eu falei: jamais Deus vai dividir a glória dele com ninguém, né? Com ninguém. Ai, que isso? Deus não é tão egoísta assim. Gente, o povo não entende nada, né? E ninguém tira o mérito. Aí, ó, que fala: Deus nunca dará a glória devida a ele, a outro. Ninguém tira o mérito De Maria. do que ela representou, né? É. Como aquela que gerou o Salvador. Mas é o ela não é instrumento. Deus. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós também temos, de certa forma, nós também temos Jesus em nós e nós passamos a outro para que o outro possa nascer e crer na palavra. A gente também é uma fonte de geração de vidas, né? Ó, Isaías 42, a Fê lê. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber não reparto com as imagens feitas por mãos humanas. Ó, eu nem sabia que a palavra era essa. É porque ficou guardado na minha cabeça isso, sabe? Ao Deus da glória. Atos 7, 2. Ao Pai da glória. Efésios 1, 17. É devida toda a glória para todos sempre. Então vamos lá. Ao Deus da glória. Atos 7, 2, Jorge. E depois a Fê ao Pai da glória. Efésios 1, 17. E depois a gente lê o outro. Atos. Só Deus é digno de toda glória, de toda honra, porque Ele é Deus. Atos 7. 2. Diante disso declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou. Efésios 1, 17. Pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê o espírito de sabedoria para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Amém. É devida toda a glória para todos sempre. Filipenses 4:20 e 1 Timóteo 1:17. Então, vamos ler tudinho, ó.
Ao Deus da glória, ao Pai da glória, é devida toda a glória para todo sempre. Amém, Aleluia. amém, amém. Amém. Glória a Deus. Ao Filipenses. nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. Não é à toa que nossos pais falavam, né? Quando a gente não era batizado com o Espírito Santo. Da glória. Glória, glória, glória. Da glória. Vou ler Aleluia. 1 Timóteo. Vou cantar. Tá. Ao Rei eterno e imortal, Invisível, mas real, a Ele ministramos louvor para É todos isso que sempre. tá? Amém. Amém. Aí, é isso que tá na- Aleluia. Glória a Deus. Ao Deus da glória. Vocês viram que a verdade não é vedada a ninguém. Não. Não. A ninguém. Pode ler? Pode. Alcance da salvação. A salvação de Jesus é para todo o mundo. Ele convida qualquer um que estiver espiritualmente sedento a aproximar-se e receber a salvação, como está escrito. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Que convite maravilhoso, Já, né? já deu aí, né? Sim. A Bíblia é clara ao nos dizer que o sacrifício perfeito de Jesus Cristo alcançou todos os habitantes da terra, como se pode observar. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2:2. Então, todos que já pecaram, todos que virão nascer e pecar, o sangue de Jesus é suficiente para apagar todos esses pecados. Basta crer, né? Apesar de Jesus ter sido morto pelos pecados do mundo inteiro, nem todos aceitam o sacrifício vicário realizado na cruz. Desse modo, apesar de a salvação estar à disposição de toda a humanidade de forma experimental, ela se aplica exclusivamente àqueles que creem. Foi pela descrença que o primeiro homem se afastou de Deus. Portanto, é muito lógico que o retorno a Deus seja pela fé. Cristo abriu o reino de Deus para todos os crentes. O caminho para Deus está livre e quem quiser pode vir. Tem uma historinha que diz assim, né? Que o rapaz foi preso numa cidade. E aí todo mundo falava pra ele: solta ele, né? Porque ele ia ser sentenciado à morte. E falavam: solta ele, solta ele. Aí o governador foi lá e falou assim: eu vou lá e vou falar com ele, só que eu vou me fingir que eu sou outra pessoa. E aí o governador foi lá. Ele falou assim: eu vim aqui pra falar com você, porque todo mundo tá falando que é pra soltar você, eu quero conhecer. Não, eu não quero falar com você. Eu não quero falar com você. Ele falou: mas eu tenho alguma coisa aqui, eu tenho uma coisa aqui pra você. Não, eu não quero, pode sair daqui, xingava ele. Aí o governador foi embora. Aí o carcereiro falou assim: você sabe quem era ele? Aí ele falou assim: não. Ele falou: ele era o governador. E ele podia Te te soltar. soltar. E aí ele foi sentenciado à morte. No dia da morte, ele falou assim: eu quero que vocês saibam que eu tô sendo condenado à morte não pelo pecado, mas porque eu rejeitei a salvação. Olha só. Assim É acontece assim, com muita gente. Né? Acontece com muita gente. Rejeitou a A salvação de Deus. salvação de Deus. Né? Jesus Rejeitou. veio e a porta da graça está aberta. Eu queria que você. Falar da você- salvação é tremendo, né? Eu queria que você se colocasse um pouquinho no lugar de Jesus. Olhando para o olho de cada um. E mostrando amor e encontrando rejeição. Gente, é muito triste. Qualquer pessoa que já foi rejeitado na vida sabe exatamente o sentimento de ser rejeitado. Às vezes demonstrando amor, demonstrando paciência, demonstrando amizade, carinho, e mesmo assim recebe, né, um olhar, uma palavra de rejeição. Jesus manifestou esse amor na cruz.
mas é rejeitado por tantos. E que um dia vão olhar para Jesus quando voltar e para reinar no mundo, vão olhar para ele e vão dizer assim: eu estou sendo condenado, porque eu rejeitei. Já pensou? Não, não pensa. Se converta, se coloque na posição e se prepare para o Senhor e glorifique o nome do Senhor. Obedeça a sua palavra. Não pense nisso, porque isso é muito doloroso, gente. Capítulo 3 agora. Consequências da morte de Cristo. A salvação está ligada à vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim sendo, várias foram as consequências que a morte de Cristo gerou, das quais passaremos a estudar algumas delas que, entendemos, são as mais essenciais para o estudo ora proposto. A morte de Cristo foi uma substituição pelo pecado. Utópico, né? Há muitas facetas no significado da morte de Cristo, mas a principal, sem a qual as demais não teriam qualquer significado eterno, é a substituição. A gente começou o capítulo 3, né? Sim. E o título é Consequências da Morte de Cristo, e o primeiro tópico, Morte de Cristo, foi uma substituição pelo pecado. Então, a principal, né, dos efeitos é a substituição. Isso significa simplesmente que Cristo morreu no lugar dos pecadores. Então, você merecia a morte. Eu merecia a morte. Ele foi lá no meu lugar. O uso... Levou o seu pecado. Levou o meu pecado, levou o seu pecado. E te deu a santificação. Isso, né? Isso, rasgou, né? Ele não só A nos salvou, mas santidade ele dele. pegou o nosso pecado e levou para ele ele. levou o nosso pecado. E deu a santidade. Fez a troca, né? Coisa mais linda isso. O uso da preposição grega ante claramente ensina isso, pois significa em lugar de. Esta preposição é usada numa passagem que oferece a interpretação do próprio Senhor Jesus Cristo sobre a sua morte, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso está em Mateus 20, 28 e Marcos 10, 45. Se paga o resgate por alguém que foi sequestrado, que está sob o domínio de alguém, e que eu posso até soltar ele, mas tem um preço, é a sua morte. Então ele vem e fala: então eu vou pagar esse preço, o preço do resgate. Ele paga o resgate. É isso que ele vai falar. Ó. Segundo o próprio Jesus, sua morte seria um pagamento em lugar de muitos. Vamos ver. Outra preposição. Outra preposição grega, uper, é usada também no Novo Testamento e possui dois significados. Uper com H, tá? Às vezes, significa em benefício de, em outras, em lugar de. É claro que a morte de Cristo foi ao mesmo tempo em nosso lugar e em nosso benefício, e não há razão para a qual uper não possa incluir ambas as ideias ao ser usada em relação à morte de Cristo. Veja como exemplo 2 Coríntios 5, 21 e 1 Pedro 3, 18. 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, e que nele nos tornássemos justiça de Deus. 1 Pedro. Cristo também sofreu uma vez por todas pelos pecados de todos nós, pecadores culpados, embora ele mesmo fosse inocente de qualquer pecado em qualquer tempo, para que pudesse nos levar de volta a Deus. Mas embora o seu corpo estivesse morto, o seu espírito continuou vivendo. Então, nem quando Jesus foi crucificado, o seu espírito, né, morreu, né? Estava ali trabalhando. Então, a expiação de Cristo é o cerne do cristianismo, é a marca distintiva da religião cristã. Assim,
podemos dizer que o cristianismo é exclusivamente uma religião de redenção. Qual outra religião nessa terra é de redenção? Eu não conheço nenhuma, só o cristianismo. Também não conheço religião nenhuma que fale tanto de amor como o cristianismo. Eu não sei por que as pessoas falam que o cristão fica julgando os outros e combatendo os outros. Não é verdade, né? Porque a gente prega o amor, que Deus amou, que Deus amou. Na Mas realidade, as pessoas não querem virar as costas pro pecado. É isso que eles não querem. na realidade, o que o cristão fala é que escancara o pecado deles. Isso. Escancara. Então, dá tempo ainda, Jorge? Falta 5 5 minutos. minutos. A morte de Cristo ofereceu redenção do pecado. Esse é um outro tópico, É, né? outro tópico. Então, ele primeiro, a morte de Cristo foi substituir o nosso lugar. Agora, ele oferece redenção. A doutrina da redenção é edificada sobre 3 palavras do Novo Testamento. A primeira é uma palavra simples, que significa comprar ou adquirir, ou pagar um preço por alguma coisa. É usada, por exemplo, com esse sentido cotidiano comum, na parábola do tesouro escondido num campo, que motivou o homem a comprar, redimir o campo. Então, comprar é redimir, né? Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno. Em relação à nossa salvação, a palavra significa pagar o preço que o nosso pecado exigiu para que pudéssemos ser redimidos. Preço de vida, né? A segunda palavra é da mesma raiz do termo mencionado acima, prefixada por uma preposição que intensifica o seu sentido. Em português, a palavra ganharia o sentido de pagar o preço para tirar do mercado. Assim, a ideia dessa segunda palavra é que a morte de Cristo, além de pagar o preço do pecado, retirou-nos do mercado de escravos do pecado, para nos dar plena certeza de que jamais seremos novamente submetidos à escravidão e às apenas do pecado. A terceira palavra para a redenção é totalmente diferente. Seu sentido básico é soltar. Isso significa que a pessoa resgatada é libertada, no sentido mais completo da palavra. Então, ele pagou, tirou do mercado e agora ele nos livra. Nós éramos escravos, ele veio, nos comprou e agora tirou do mercado e agora ele veio nos soltar das algemas. Da carta de alforria. Isso. O meio pela qual essa libertação é obtida é a substituição realizada por Cristo. Em 1 Timóteo 2,6, onde está a terceira palavra prefixada pela preposição ante. Sua base é o sangue de Cristo. Então, lê Jorge, 1 Timóteo 2,6 e a Fê lê. Não, lê o outro, já tô aqui no 2,6. Tá. Então, lê Hebreus 9,12, Jorge. Que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Essa é a mensagem que no momento oportuno Deus entregou ao mundo. Amém. Não por intermédio de sangue de bodes ou de novilhos, porém mediante o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Então, a base dessa libertação é como se tivesse um contrato. E esse contrato foi o sangue de Jesus. Né? A base toda foi o sangue dele derramado. E o resultado é a purificação de um povo zeloso de boas obras. Tito 2,14. Já achou aí, não, né? Não. 2,14. Ele se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às suas obras. Então, né, o Senhor nos redimiu para
praticarmos boas obras. Assim, a doutrina da redenção significa que, devido ao derramamento do sangue de Cristo, os crentes foram comprados, libertos da escravidão e postos em plena liberdade. Amém. Glória a Deus. Na sexta-feira, então, nós vamos continuar. A morte morte de de Cristo Cristo efetuou reconciliação. É. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais um dia de vitória que Deus nos tem dado. Sim. E nós ficamos felizes com você estar conosco. Nós falamos aqui sobre as pessoas quererem, desejarem. E você vê, nós estamos dando aqui, estamos estudando junto algo tão importante. Mas tem muitas pessoas que não se interessam por isso. Mesmo que muitas vezes tenham dito, eu gostaria de estudar teologia e tal, eu não tenho oportunidade. Deus tem nos dado essa oportunidade. Eu quero dizer para você que nós vamos compartilhar esse nosso vídeo no YouTube. E todas as vezes que tiver, faz ali no YouTube, dá um like ali, coloca ali, ou até mesmo faça um comentário a respeito da aula de hoje. A gente gostaria que todos pudessem se inscrever e a gente ter ali um número de inscritos grande. Ainda não temos, mas eu sei que o nosso intuito é um só, é que esse trabalho se propague de maneira a abençoar muitas e muitas Amém. vidas. Amém? Obrigado por você estar conosco. Está se levantando muitos pregadores hereges, viu, queridos? Cuidado. Que parece muito bom, valorizando muito o ser humano, mais do que Deus. Cuidado. Então vigia, viu, gente? Vigia. Amém. Tem muito engano por aí. Então, tenha uma boa noite. Boa noite. E até sexta-feira. Senhor. Fernando, concluir ali para nós.